Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre um dos maiores compositores de jazz de toda a história da música. Eu estou falando de Cole Albert Porter, ou simplesmente Cole Porter, que nasceu no dia 9 de junho de 1891 na cidade de Peru, estado norte-americano da Indiana. O avô de Cole Porter havia ficado milionário recentemente com a corrida do ouro estadunidense em meados do século XIX. Reza a lenda que o velho era o homem mais rico de toda a Indiana e, portanto, não hesitou em bancar uma educação de primeira qualidade para seu neto. Aos 6 anos de idade, Cole Porter começou a estudar violino e aos 8 anos de idade já estudava piano. Quando tinha 10 anos de idade, portanto, no ano de 1901, Cole Porter compôs sua primeira canção, que chegou a ser publicada no ano seguinte com uma pequena ajudinha de sua mãe. No ano de 1913, portanto, aos 22 anos de idade, Cole Porter ingressou na Universidade de Yale como estudante do curso de bacharelado em artes. Lá, ele permaneceu apenas durante um ano, mas parece que foi um ano bastante frutífero, porque segundo as fontes que eu consultei, durante sua estadia na Universidade de Yale, Cole Porter compôs mais de 300 canções. O motivo pelo qual Cole Porter deixou a Universidade de Yale foi por causa da intolerância de seu avô. Pois é, o velho não era a favor de que seu neto seguisse a carreira como artista. Enquanto ele estava lá brincando de música, tudo bem. Mas ser artista profissional e envergonhar o nome da família, isso ele não admitia. E, portanto, o avô de Cole Porter parou de pagar as mensalidades da faculdade de Yale e matriculou seu neto na Universidade de Harvard, no curso de Direito. Lá, Cole Porter também permaneceu somente durante um ano, o ano de 1914. Pois, quando o nosso compositor percebeu que aquela carreira de advocacia não era para ele, Cole Porter secretamente transferiu a sua matrícula do curso de Direito para o curso de Música no Instituto de Artes e Ciências da própria Universidade de Harvard, onde ele se formou como músico no ano de 1916. 1916 foi também o ano da estreia de Cole Porter como compositor de trilhas sonoras em peças de teatro musical. E sabe logo onde foi que ele estreou? Na Broadway, logo de cara, gente. Ele compôs a trilha sonora do espetáculo See America First, ou em português, Veja a América Primeiro. América, no caso, vocês sabem, né? Os Estados Unidos. Eles têm essa irritante mania de dizer que só eles são América, só eles são americanos. E se esquece que, na verdade, a América é todo um continente gigante, não é? Mas, enfim, o nome deste espetáculo, que estreou nos palcos da Broadway em 1916, era See America First. E o compositor de sua trilha sonora era ninguém mais, ninguém menos que o nosso Cole Porter. Porém, este espetáculo foi um fracasso de bilheteria e durou apenas 15 apresentações. Depois disso, o teatro teve que fechar suas portas, pois não compensava mais financeiramente. Tudo isso jogou Cole Porter numa grande crise existencial. Ele pensava, meu Deus, será que eu não sou bom o suficiente
Será que eu pensei que eu era um grande músico, mas na verdade eu sou uma fraude? Bem, mergulhado nessa crise, Cole Porter decidiu que precisava sair daquela depressão e tirar inspiração de algum lugar. Esse lugar de onde ele decidiu tirar inspiração não era nada humilde. Ele decidiu se inspirar em Paris, na França. Mas tinha um problema. Ele não podia confessar para o seu avô que estava indo a Paris para tirar inspiração e compor sua música. O avô jamais iria bancar a estadia de Cole Porter numa cidade como Paris por um motivo como esses. Então, sabem o que foi que ele fez? Ele mentiu. Estamos, minha gente, no ano de 1917, o ano em que os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial. Portanto, Cole Porter mentiu a seu avô, disse que tinha se alistado no exército estadunidense e que estava indo para a França a fim de lutar no fronte oeste. O avô acreditou, obviamente, e bancou a estadia de seu neto lá na Europa, lá na capital da França. Cole Porter permaneceu em Paris durante 11 anos de muita inspiração, de muita vida social agitadíssima. Cole Porter chegou até mesmo a se casar neste período. Lá ele compôs inúmeras canções e adquiriu muita bagagem para quando ele voltou aos Estados Unidos no ano de 1928. Quando ele foi procurar novamente emprego lá na Broadway, ele conseguiu de cara. Sabem por quê? Porque ele era a pessoa ideal para aquele serviço. A Broadway estava lançando um espetáculo chamado Paris, ou seja, Paris. O cara tinha passado 11 anos em Paris. Quem melhor do que ele para compor a trilha sonora desse espetáculo? Ninguém. De modo que ele foi contratado e o espetáculo Paris tornou-se o seu primeiro grande sucesso nos palcos da Broadway. Na trilha sonora deste espetáculo saiu também o seu primeiro sucesso musical gravado, o jazz Let's Do It, Let's Fall in Love. Let's do it, let's fall in love. Essa canção é muito engraçada, por causa do seu duplo sentido. Em inglês, o verbo to do significa fazer. Portanto, ao pé da letra, to do it seria fazer isso, fazer a coisa, inocentemente. Mas os estadunidenses utilizam essa expressão como um eufemismo para fazer sexo. Daí chega o Cole Porter nessa canção Let's Do It, Let's Fall in Love e diz o seguinte: todo mundo faz a coisa. Os pássaros fazem a coisa, as abelhas fazem a coisa, as ostras fazem a coisa, os finlandeses fazem a coisa, os lituanos, os letões fazem a coisa, todo mundo faz a coisa. Então, vamos fazer a coisa? Vamos nos apaixonar. Olha a quebra de expectativa no final. Sim, porque todo mundo pensa que o Cole Porter está falando de sexo. Todo mundo pensa que ele está falando que os pássaros fazem sexo, assim como as abelhas, as ostras, os finlandeses, os lituanos, os letões. Mas, na verdade, a coisa que todos eles fazem é se apaixonar. Olha que quebra de expectativa cheia de bom humor, de genialidade e até mesmo de beleza. Afinal de contas, apaixonar-se é lindo. Let's Do It, Let's Fall in Love é um jazz do tipo foxtrot. Cole Porter era especialista em compor foxtrots. Na verdade, eu me arriscaria até mesmo a dizer
que Cole Porter foi o maior compositor de foxtrots de todos os tempos. Se vocês não conhecem, o foxtrot é um tipo específico de jazz caracterizado pelo seu ritmo mais suave e progressivo, com um andamento muito semelhante ao da valsa. A diferença é que, enquanto a valsa tem compasso ternário, o compasso do foxtrot é quaternário. Seria mais ou menos assim. O compasso da valsa é isso daqui. Por sua vez, este seria mais ou menos o compasso do foxtrot. Entenderam a diferença? Bem, se nós formos tentar traduzir ao pé da letra a palavra foxtrot do inglês para o português, fox significa raposa, à medida que trot é trote mesmo. Portanto, foxtrot, o trotar da raposa. Uma das explicações para a origem desta palavra é, de fato, uma dança que, com seus movimentos longos, contínuos, fluidos e, ao mesmo tempo, elegantes, sofisticados, buscaria imitar a astúcia, a delicadeza de uma raposa caminhando. Outra explicação possível para o nome foxtrot seria o trotar do bailarino Harry Fox. Sim, Harry Fox foi, até onde a gente sabe, o primeiro dançarino a dançar uma coreografia de foxtrot, lá em 1914. Pois é, o foxtrot existe desde essa época, desde os anos de 1910, mas atingiu o auge de sua popularidade na década de 1930, e o nosso Cole Porter teria grande parcela de responsabilidade nisso. A nossa música de hoje, inclusive, é também um foxtrot. Um foxtrot que, segundo o depoimento do próprio Cole Porter, foi composto com base na melodia de uma oração islâmica que ele ouviu durante uma viagem ao Marrocos. Olha só que coisa! Estamos diante de um jazz standard intitulado Night and Day, ou em português, Noite e Dia, que também foi composto para a trilha sonora de um espetáculo de teatro musical da Broadway. Trata-se de um espetáculo de teatro musical do ano de 1932 que se intitulava Gay Divorce. Levei mais um para a Irmandade. Ou em português, Divórcio Alegre. Uma peça de teatro musical que protagonizava o ator, cantor e bailarino Fred Astaire. Senhoras e senhores, vocês podem se preparar, porque a partir de hoje, Fred Astaire, assim como o nosso Cole Porter, será figurinha carimbada, carimbadíssima nos nossos programas, hein? Vocês podem esperar para ver. A atriz que fazia par romântico com Fred Astaire neste espetáculo chamava-se Claire Luce, e juntos eles estrelaram 247 apresentações de Gay Divorce nos palcos da Broadway. Um sucesso de público, de crítica, de bilheteria e, é claro, de música. O número musical de maior sucesso deste espetáculo seria, obviamente, a nossa música de hoje, Night and Day, que lá nos palcos da Broadway era interpretada pelo próprio Fred Astaire.
Essa música é como se fosse um desabafo. Lá no teatro, Fred Astaire desabafava com o público que só pensava na sua amada, dia e noite, noite e dia. Fred Astaire foi também o primeiro artista a gravar nossa música de hoje em disco. Eu vou deixar esta gravação original para vocês aí embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem. E pasmem, minha gente, a gravação original de Night and Day de Fred Astaire permaneceu 10 semanas em primeiro lugar nas paradas de sucesso estadunidenses daquele ano de 1932. Não é pouca coisa não, viu? Isso é um feito muito difícil de se atingir e que nenhum outro artista que gravou Night and Day conseguiu. Nenhum. Portanto, meus parabéns a Fred Astaire. Inclusive, a peça Gay Divorce tinha feito tanto sucesso e a música Night and Day também fez tanto sucesso que eles saíram do teatro e foram para as telonas do cinema. Sim, chega até a ser muita coincidência. Gay Divorce foi a última peça em que Fred Astaire atuou no teatro. E por sua vez, The Gay Divorcee foi o primeiro filme em que ele atuou no cinema. A história é a mesma, mas o título mudou, vocês perceberam? The Gay Divorcee significa o alegre divorciado. Isso porque o diretor do filme deu a seguinte máxima que eu achei muito engraçada, muito interessante e vou repetir aqui para vocês. O diretor do filme The Gay Divorcee disse o seguinte: nenhum divórcio é alegre. O título do filme não pode ser Divórcio Alegre porque nenhum divórcio é alegre. Mas eu conheço muitos divorciados que são muito alegres, sim. Portanto, o título do nosso filme vai ser O Alegre Divorciado. The Gay Divorcee. Fred Astaire manteve seu papel original como protagonista neste filme, mas a atriz que interpretava seu par romântico mudou. No cinema, ela passou a ser Ginger Rogers. E minha gente, presta atenção. O público gostou tanto, adorou tanto a química desse casal Fred Astaire e Ginger Rogers, que eles passaram a ser parceiros de cena oficiais. Todo filme que tinha, eram eles que faziam o par romântico. Como nós, inclusive, vamos estudar mais para frente. Mas, embora tudo isso seja muito interessante, e eu inclusive vou deixar para vocês aí embaixo na descrição do vídeo uma cena deste filme The Gay Divorcee, na qual aparece a nossa música Night and Day. Apesar de tudo isso, eu não conheci essa música com o Fred Astaire, não conheci essa música com o filme The Gay Divorcee, eu não fazia ideia disso tudo antes de pesquisar para estar explicando aqui para vocês. A versão da música Night and Day que me trouxe até aqui está na voz de um dos maiores cantores de todos os tempos, que talvez vocês já saibam quem é. Frank Sinatra. I have got you under my skin. Frank Sinatra gravou Night and Day 2 vezes ao longo de sua carreira. A primeira vez em 1944 e a segunda em 1946. Esta segunda versão está presente aqui neste CD que eu sempre mostro para vocês. Frank Sinatra, seleção essencial de grandes sucessos. Trata-se da faixa de número 12, Night and Day. Foi esta segunda versão gravada por Frank Sinatra e presente neste CD que eu ouço desde pequeno, que me fez conhecer a nossa música de hoje e que me fez decidir estudar sobre ela, pesquisar, para poder contar sobre ela aqui no programa de hoje para vocês. Vou deixar, portanto, aí na legenda do vídeo os 2 últimos links do programa de hoje. São as 2 gravações do Frank Sinatra que eu espero que vocês gostem.
Muito obrigado pela paciência, meus amores. O programa vai ficando por aqui. Um abraço no coração de vocês. Beijos na alma de cada um. E semana que vem tem mais Jazz Standards para vocês. Ok? Lembranças do Emílio e até lá.